Olá, bom dia, quarto ano, tudo bom com vocês? E agora vamos para ciências, né? Videoaula de ciências. Todo mundo preparado? Preparadíssimo, né? Todo mundo com o olho da mão? Ok, vamos lá então. Página 22 até a página 27. 22 até a página 27. Então vamos lá, né? Todo mundo aí da página 22 a 27. Vou pegar aqui meu planejamento para quando eu tiver com dúvida trazer ele pra cá. E aí vimos na Ed, olha a Ed, né? Introduzimos a nossa aula com música, sempre animando, sempre trazendo, né, renovação, sempre trazendo alegria, ok? E aí vamos primeiro para a página 22. Todo mundo na página 22 aí? Ok, né? Nós falamos o que vocês fizeram, alguns de vocês fizeram a experiência, né? Alguns não puderam fazer, ok, pronto. Mas vamos falar sobre o quê? Sobre produtores, consumidores e decompositores. Vamos falar da relação dos animais com o quê? Com a natureza e a relação dos animais entre si, né? Uma relação que existe conceitos, existe características e a gente vai trabalhar com isso aí, né? Então, primeiro na página 22. Em um ecossistema, as relações de alimentação entre os seres vivos, elas são importantíssimas. Por exemplo, as plantas, as algas e alguns tipos de bactéria produzem o próprio alimento por meio do quê? Da fotossíntese. Vocês sabem o que é fotossíntese, né? Quando, né, as plantas produzem o seu próprio alimento. Esses seres vivos, eles são chamados de quê? De produtores. Olha, porque produzem o seu próprio alimento e precisam de quê? De água, gás carbônico e minerais do ambiente para sobreviver. Os organismos que não produzem o próprio alimento precisam consumir outros animais ou plantas, por isso eles são denominados de quê? De consumidores. Eles precisam, né? Não produzem seu próprio alimento, eles precisam dos outros seres para poder sobreviver. E aí, as relações alimentares também envolvem o quê? Fungos e bactérias. Elas liberam líquidos digestivos que quebram a matéria orgânica. E o que é matéria orgânica, Pro? São restos de animais e de plantas e fezes de animais. Gerando o quê? Isso vai gerar substâncias menores e mais simples. Esse processo chamado de decomposição ou de apodrecimento. As coisas elas são apodrecidas através do quê? Do processo de decomposição dessas bactérias, desses fungos, e liberam nutrientes para o solo que podem ser absorvidos pelas plantas. Por essa razão, os fungos e as bactérias são considerados o quê? Decompositores. Então, temos 3 denominações aí, ó: produtores, consumidores e decompositores. Aqui, ó, nesta imagem, aqui vocês podem observar bem todos esses tipos de seres, né? Os seres produtores que produzem seu próprio alimento, os consumidores que precisam de outro e os decompositores, né? Que são eles que decompõem. Agora vamos falar um pouquinho mais dele. Vamos falar primeiro sobre os produtores. Quem são eles? As plantas são exemplos mais conhecidos dos seres produtores, não é isso? Porque produzem o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Além do próprio alimento, são resultados do processo de fotossíntese o gás oxigênio e a água. Tá vendo só? O que elas produzem? A fotossíntese geralmente ocorre aonde? Nas folhas, que absorve o quê? A energia da luz pelo quê? Pela clorofila, pigmento, aquele pigmentozinho que dá coloração verde às plantas. Vocês fizeram uma experiência, não foi? Quem fez sabe. As algas e alguns tipos de bactéria também realizam o quê? Fotossíntese. Olha o processo todo aí, ó, sendo mostrado. Agora vamos falar do quê? Dos consumidores. Os consumidores são os organismos que não produzem seu próprio alimento. Portanto, precisam consumir
outros seres vivos para obter energia. Observe aí a imagem. Agora vamos falar de quem? Dos decompositores, que está na página 24. Quando não consumimos um alimento e o deixamos exposto no ar, ou quando esquecemos na geladeira, o que acontece com ele? Ele apodrece. Esse apodrecimento ocorre pela ação do quê? Dos decompositores, como os fungos e as bactérias. Olha aí esta imagem do processo de decomposição. Toda matéria orgânica, restos de animais, plantas, pelos e fezes, passa pelo processo de decomposição. Nesse processo, fungos e bactérias alimentam-se de quê? De matéria orgânica. Os decompositores liberam substâncias digestivas que quebram a matéria orgânica em pedaços menores e mais simplesinhos. Grande parte desse material ele é decomposto e ele fica disponível onde? No ambiente. E é utilizado como nutriente, sabe por quê? Pelos seres produtores, ou seja, pelas plantas. E aí tem uma curiosidade interessantíssima, um tipo especial de produtores. Eu vou ler uma parte desse texto, vocês vão ler as outras informações e aí depois vocês vão me dizer o que vocês acharam aí nos comentários, certo? Um tipo especial de produtores. No fundo do mar, a mais de 4 quilômetros de profundidade, onde a luz do sol não alcança a temperatura, é próxima de 0 graus Celsius. E a pressão atmosférica é muito alta, não se espera encontrar muita vida. No entanto, nesse lugar aparentemente inóspito, o que é isso, Pro? É um lugar que não oferece condições para a vida, não dá para ninguém viver lá. Existe uma diversidade de organismos únicos que só podem ser encontrados ali. Aí, tá vendo? Todo mundo acha que não tem vida. Olha só a vida, que são as poliquetas, parente das minhocas, parecido com as minhocas, viu? Os mariscos, as anêmonas, os crustáceos e os peixes. Terminem de ler aí, me diga aí o que foi que você achou dessa curiosidade. E vamos para a atividade, vamos lá? A atividade a gente vai aonde? A gente vai no próximo vídeo. Mas antes do próximo vídeo, a Tarsila sempre coloca aquelas imagens interessantes que vão ajudar o quê? Ajudar a embasar e fundamentar o conteúdo. Então, ligado nas imagens. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shake of you. Push and pull like a magnet. Pronto, fomos de Ed, né? E agora vamos ao nosso conteúdo, trabalhar com o nosso conteúdo de ciências. Vamos começar na página 22 e vamos ter até a página 27. Na página 22, nós vamos trabalhar com quem? Com os animais produtores, consumidores e decompositores. O que é isso, Pro? A gente vai já saber o que é. Começando com uma introdução bem interessante, porque em um ecossistema, as relações de alimentação entre os seres vivos, elas são importantíssimas, com certeza, né? As plantas, as algas e alguns tipos de bactérias produzem o seu próprio alimento por meio do quê? Da fotossíntese. Vocês lembram o que é fotossíntese, gente? Coloque aí nos comentários aí para eu saber se vocês sabem mesmo. Fotossíntese é uma característica de que tipo de ser vivo? Quem é que realiza a fotossíntese? Coloque aí. Dei uma paradinha no vídeo, hein? Pronto, voltaram? Agora vamos lá. Esses seres vivos são chamados de quê? De produtores. Por quê? Porque eles produzem o seu próprio alimento. E eles precisam de quê? De água, gás carbônico e minerais do ambiente para sobreviver. Vamos ao terceiro parágrafo aí. Os organismos que não produzem o próprio alimento precisam consumir outros animais ou plantas. Por isso, eles são chamados de quê? De consumidores, né? Produtores produzem o seu próprio alimento. Consumidores não produzem. Agora, existe outro tipo, né? As relações alimentares também envolvem quem?
Os fungos e as bactérias, elas liberam líquidos digestivos que quebram a matéria orgânica, que são aqueles restos de animais, de plantas, de fezes, né? Gerando substâncias menores e mais simples, certo? Esse processo é chamado de quê? De decomposição. Por isso que eles são os decompositores, os fungos e as bactérias. E aí, nesta imagem, mostra mais ou menos, ó, todo este processo aí, ok? Agora vamos falar de quem? Dos produtores de forma mais específica, né? Tá lá na página 23. As plantas, elas são o exemplo mais conhecido desses seres produtores. Eles produzem o seu próprio alimento utilizando o quê? Utilizando a energia do sol, a água, o gás carbônico. E esse processo é chamado de quê? De fotossíntese, tá vendo só? Além do próprio alimento, são resultados também do processo de fotossíntese. Sabe o quê? O que elas produzem? Elas produzem o gás, oxigênio e água também. O gás oxigênio é liberado para o ar e para as folhas, que é esse que nós respiramos, né? A fotossíntese geralmente ocorre aonde? Nas folhas, né? Que absorve energia solar pela onde? Pelo quê? Pela clorofila. Quem fez a experiência sabe o que é clorofila, né? E aí na imagem aí mostra mais ou menos como é que acontece a fotossíntese, por que eles são produtores, tudo direitinho. Observem bem a imagem, certo? Dei uma paradinha inclusive no vídeo. Consumidores, ó. Consumidores não produzem o seu próprio alimento, então precisa o quê? Precisa de outros seres, isso, para garantir a energia necessária para a sua sobrevivência. Observe aí a imagem aí que está aí no módulo de vocês, desses tipos de seres. Agora, os decompositores, quando não consumimos o alimento e o deixamos assim, ó, exposto ao ar, ou quando a gente esquece na geladeira, o que é que acontece com ele? Ele apodrece. E aí, esse apodrecimento ocorre pela ação de quem? Dos decompositores, que são os fungos e as bactérias. Toda a matéria orgânica, que são os restos dos animais, as plantas, enfim, né? Passa pelo processo de decomposição. Nesse processo, fungos e bactérias alimentam-se da matéria orgânica. E os decompositores, o que eles fazem? Eles liberam substâncias digestivas que quebram a matéria orgânica em pedaços menores, mais simples. E grande parte desse material aí, não é isso? Que é produzido, é decomposto, fica onde? Fica disponível no ambiente e ele é utilizado pelo quem? Pelos seres produtores. E aí temos uma curiosidade. Vou ler uma parte dela, vocês vão ler outra parte e vão me dizer o que foi que acharam dessa curiosidade aí nos comentários, certo? Um tipo especial de produtores. No fundo do mar, a mais de 4 quilômetros de profundidade, né? Onde a luz do sol não alcança, a temperatura é próxima de 0 graus Celsius. Nossa, frio. E a pressão atmosférica lá é muito alta. Não se espera encontrar vida, né? Nesse lugar aparentemente inóspito, né? Ou seja, que não tem vida nenhuma, mas ali se encontra vida, gente, ó. As poliquetas, que são parentes das minhocas, os mariscos, as anêmonas, os crustáceos e os peixes também. Terminem de ler aí, me diga aí o que foi que vocês acharam. E agora a gente vai para as atividades. Só que as atividades são hoje no próximo vídeo. Parei aqui e vamos para as atividades, né? 25 a 27 tem atividade. Primeiro, na página, ó, 25. Observe as imagens e assinale se o organismo representado ele é produtor. Vocês vão classificar ele, certo? A letra A é um produtor, um consumidor ou um decompositor. Letra B, o que ele é? Letra C também e letra D também, ok? Vão observar bem, lembrar das características que eu falei dos animais produtores, por que eles são produtores, né? E aí, classificar, ok? Agora vamos para a atividade na página 26. Essa aqui, ó.
Analise a figura e responda as questões. Esta imagem aqui, vocês vão analisar e observar bem, porque tem pergunta. Identifique os seres vivos da imagem e explique de onde eles obtêm os alimentos, né? Aqui tem vários animais, a aranha, o besouro, as plantas, enfim. Vocês vão identificar, vão dizer que animais são esses e como esses animais eles se alimentam. Letra B. Classifique esses seres vivos em produtores ou consumidores. O besouro, ele é o quê? Ele é consumidor ou ele é produtor? Letra C. O que acontecerá com os seres vivos da imagem se a planta deixar de receber luz do sol? O que vai acontecer? E terceira questão. Uma laranja guardada numa fruteira pode durar até 2 semanas. Dentro da geladeira dura quase 1 mês. E no congelador aproximadamente 6 meses. Olha só a diferença, né? Reflita. Por que os alimentos duram mais em temperaturas mais frias? Me digam aí. Agora vamos para a última página, a página 27, esta página aqui. Ok, então vamos lá. Observe a imagem e responda as questões. Esta imagem aqui também, né? Tem vários seres vivos. Circule os organismos produtores e marque o X nos consumidores. Circular os produtores e marcar um X nos consumidores. Letra B. O que acontece com um peixe morto no fundo do lago? Tem um peixe morto aí, né? O que acontece com ele? Como a matéria orgânica desse peixe pode ser absorvida pelas plantas do lago? Eu expliquei como, né? Vocês só vão transcrever isso aí que eu acabei de falar. Quinta questão. Se apenas uma parte de uma fatia de pão estiver com mofo, um tipo de fungo, né? Podemos tirar esse pedaço e comer o restante? Será que a gente pode fazer isso? E agora vamos para a atividade de bumerangue. Observe novamente a imagem de abertura. Cite um organismo produtor, um consumidor e um decompositor que podem ser encontrados na imagem. Esta atividade eu quero que você faça no caderno de ciências, ok? Coloquem a página, coloquem a atividade de ciências do livro, página e coloquem bumerangue, que aí eu vou saber qual é, certo? E respondo esta pergunta que eu acabei de falar para vocês. Vocês vão identificar os animais presentes lá que são produtores, que são consumidores e os que são decompositores. E a gente termina por aqui a nossa videoaula de ciência de hoje. Um beijo, um cheiro e um queijo. E até o nosso próximo vídeo. E eu fui de Ed.